nome de Jesus, me ajuda a ser fiel. Amém. Hoje a minha mensagem é sobre o batismo de Jesus, porque essa é a data do calendário litúrgico cristão hoje. Natal foi dia 25. Hoje é o batismo do Senhor, segundo o calendário cristão. E no domingo que vem eu inicio uma série de mensagens que vai até o final de novembro na Epístola aos Romanos. Esse ano a gente vai caminhar Romanos inteiro. Capítulo 1 ao capítulo 16, a partir do domingo que vem, dia 14, até o final de novembro. Então hoje nós vamos falar sobre o batismo do nosso Senhor, seguindo o calendário cristão. Eu quero ler com vocês Lucas 3, versículo 21 ao 23. Está escrito assim: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Amém. Sendo o primeiro domingo e início de um novo ano, eu quero tratar com a igreja sobre um sermão doutrinário com a intenção de fazer você voltar para o início da sua fé. Quero te ajudar no dia de hoje a lembrar quando você foi batizado. O que aconteceu lá atrás quando você foi batizado? Como foi sua conversão? Como você foi salvo? Como tudo começou entre você e Jesus, pelo menos quando você começou a ter consciência de que Ele estava te cercando e de que tudo ao seu redor estava constrangendo você para se oferecer a Jesus e recebê-lo como seu Salvador. Então nessa manhã eu vou tratar com vocês sobre o que aconteceu na conversão de vocês. E a importância de pregar sobre isso, esse sermão doutrinário, é pelo menos duas. Primeiro, quando a gente fala do que aconteceu na nossa conversão, a gente dá base para a nossa identidade. Quando a gente fala do que aconteceu de fato conosco, quando nós nos convertemos ao Senhor, isso é a base da nossa identidade. E identidade é uma coisa que Satanás sempre atacou em Jesus e que Satanás sempre nos ataca. Então, expor nessa manhã a doutrina do batismo tem a intenção de fortalecer e solidificar a sua identidade. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ele encarar Satanás e ser tentado por Satanás só depois do batismo dele. Porque no batismo de Jesus a identidade dele foi confirmada. E eu quero te ajudar a ver na palavra de Deus que no seu batismo você recebeu uma nova identidade. E o segundo motivo para eu pregar sobre batismo hoje, não é um motivo para eu pregar, eu estou pregando por causa da proposição do calendário litúrgico, mas eu creio que a segunda lição que a gente pode ter, a segunda razão para pregar sobre isso, o batismo do nosso Senhor, o nosso batismo, é porque eu tenho a impressão de que às vezes a gente torna a vida cristã complexa demais e difícil, quando na verdade ela não é tão complexa assim. Pode ser que a tua caminhada de fé se tornou complexa, você se sente num labirinto, você não sabe para onde ir, você não sabe se aproximar de Deus, como recomeçar, se dá para recomeçar ou não. Essa é uma tendência natural nossa. A gente complica o que é simples. Jesus já resolveu as coisas complexas na cruz por nós. E eu creio que a vida cristã vai ser simplificada para você novamente nessa manhã. Então, olhando para essa passagem, eu queria ver com você o que aconteceu no batismo do Senhor Jesus primeiramente e depois ver o que acontece no nosso batismo. E como vocês podem ver nessa foto, o batismo de Jesus não foi por imersão. Batistas, ex-batistas. Porque está registrado. Então você, nessa manhã, vai acabar a sua crise com o batismo infantil e a aspersão. Aleluia. Você recebeu uma revelação.
Me ajuda lá, Davi. Batismo significa sepultamento. Morte e sepultamento. O apóstolo Pedro afirma no 1 Pedro 3, 20 e 21, ele afirma assim, que o dilúvio foi o primeiro batismo que aconteceu. E no dilúvio, toda a raça humana foi batizada para que os pecadores morressem, e Noé foi livre, foi liberto, foi salvo mediante a arca de madeira que ele construiu e ele boiou sobre as águas durante o tempo do dilúvio. O apóstolo Pedro escreve assim: nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. E ele continua: o batismo corresponde a isso. 1 Pedro 3, 20. Nos dias de Noé, poucas pessoas, a saber 8, foram salvas através da água. Ponto. O batismo corresponde a isso. Eu quero focar, primeiro momento, na palavra corresponde. A palavra corresponde aqui significa, é uma palavra antítipos, que significa correspondência ou prefiguração ou figuração. Corresponder a alguma coisa significa que o batismo não tem um significado próprio, mas que ele corresponde a um outro acontecimento. Ele é um antítipo. E o outro acontecimento é o tipo. Existe uma conexão simbólica entre o batismo e esse outro acontecimento. Então ele corresponde ao dilúvio. A palavra antítipo significa algo que repete algum padrão. Uma coisa que se assemelha a outra, uma contraparte. Um símbolo que remete a algo precedente. Então o apóstolo Pedro está ensinando que o batismo é a representação simbólica do dilúvio. E o que acontece no dilúvio? No dilúvio, lá em Gênesis capítulo 6, pecadores morrem sob o juízo de Deus e 8 pessoas são salvas pela arca de madeira através da água. Foi isso que aconteceu no dilúvio. Não foram as águas do dilúvio que salvaram Noé e as 8 pessoas. Certo? Vocês estão aqui comigo? Não foram as águas que salvaram Noé e os demais. O que salvou Noé e os demais? Foi a arca de madeira. Eles foram salvos pelas águas. Não porque eles passavam pelas águas, e passando e sobrevivendo às águas, eles foram salvos. Mas não foi a água que salvou eles. O que salvou eles foi a arca. O que salva não é o batismo. O que salva é a arca de madeira. E o que é a arca de madeira? A cruz de Cristo. Por isso, o apóstolo Pedro está ensinando que pela fé em Jesus, assim como Noé e a família tiveram fé na palavra que Deus deu, de que havia salvamento por meio da arca de madeira, nós somos salvos pela fé de que há salvamento mediante a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque na cruz acontecem essas duas coisas. O que acontece na cruz? O juízo de Deus vem sobre Cristo. Cristo é julgado por Deus e ele é condenado por Deus, como se ele fosse um pecador. Então, juízo acontece na cruz, assim como acontece no dilúvio. O pecado é condenado em Cristo, mas nós somos salvos pela fé no sacrifício de Cristo que foi pregado na cruz. Então, o que salvou Noé não foi a água, foi a fé de que haveria um juízo. E depois de que ele seria salvo do juízo mediante a arca de madeira. E o que nos salva? Claro que não é o batismo. E claro que não é o juízo de Deus que vai acontecer no último dia.
mas é saber que haverá um juízo em que todos nós prestaremos contas diante do nosso Senhor e Criador. E que, mediante a cruz de Cristo, nós somos absolvidos, justificados de todos os nossos pecados. O apóstolo Pedro escreve, então eu vou repetir o versículo 20 e vou ler o seguinte, olha só. Nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas foram salvas através da água, o batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês. Pedro fala que o batismo salva. Aí você pensa, não, mas espera aí. Não é o batismo que salva, é o que acontece no batismo. E ele explica, porque não acontece, não é o que nos salva por meio do batismo, não é a remoção das impurezas do corpo. Ninguém é salvo do juízo de Deus por causa de um hábito higiênico. Tomei um banho, estou salvo do juízo. Fui batizado, bom, lavei. Pedro está falando, não é a remoção das impurezas do corpo. Não é o ato de ser batizado com água que salva, porque o que a água faz é limpar o corpo da sujeira. Mas é o apelo por uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O batismo com água de Jesus Cristo. Então agora eu já expliquei o significado do batismo. Tudo bem? O batismo cristão aqui está explicado? Tudo certo? Ok, estou explicando para poder voltar para o batismo de Jesus. Agora nós chegamos em Jesus. Jesus é batizado por João Batista. Você talvez já se perguntou, por que Jesus foi batizado? Talvez você nem se perguntou, porque você não está nem aí com o que está escrito na Bíblia. Mas o batismo com água de Jesus não pode significar que ele morreu para o pecado. Para nós, o batismo significa isso. O pecador que eu era morreu e foi sepultado. Quando eu sou batizado na igreja, seja afundando, seja aguinha na cabeça, Jesus fala para fazer com água, não importa quanto, se é muito, se é pouco. Quando eu sou batizado, o que está sendo declarado é, o pecador que eu era, morreu e foi enterrado. E eu ressuscitei uma nova criação. E eu estou vivo para Deus, e eu amo a Deus. O batismo de Jesus não pode significar isso. Por quê? Porque Jesus, se o batismo significa o pecador que há em mim morreu, o pecado que há em mim é sepultado, eu morri para o pecado. Por que Jesus é batizado? Não pode ser isso. Por quê? Porque Jesus nunca esteve vivo para o pecado. Mas o batismo de Jesus, creio eu, significa uma morte que ele ainda não havia morrido. E que era uma morte por causa do pecado. A morte no Calvário. Nós somos batizados para dizer que nós morremos para o pecado. Jesus foi batizado para significar que ele morreria como se fosse um pecador no Calvário. E é por causa disso que ali no batismo de Jesus, quando nesse ato que a gente chama na igreja de sacramento, Jesus está demonstrando, quando ele é batizado por João, e esse batismo significa que ele vai passar por um batismo de sangue, que ele vai morrer como se ele tivesse pecado, mas na verdade ele não tem, que ele vai morrer carregando o nosso. Esse batismo de Jesus, público, diante de uma multidão que estava sendo batizada por João Batista, e todos que eram batizados por João Batista eram batizados porque tinham se arrependido de viver como pecadores, e estavam dizendo, eu morri para o pecador que eu era, eu não sou mais assim. Essa é a segunda parte da mensagem, vou explicar o que isso significa. Quando Jesus está ali, ele se dispõe a ser batizado, ele está publicamente assumindo que ele tem uma aliança com o Pai, e que ele vai obedecer o plano do Pai de morrer como se fosse um pecador. E ele vai receber um batismo de sangue, do próprio sangue dele, que vai ser derramado na cruz do Calvário.
E é porque Jesus está assumindo publicamente essa aliança de ir para o Calvário e assumir o pecado e morrer como pecador, é que duas coisas acontecem no batismo de Jesus. E a primeira é, uma voz do céu é dita: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por que Deus fala isso no batismo do Senhor? Porque Jesus está assumindo um compromisso diante de todos aqueles crentes, dizendo que ele não ia viver a vida dele para realizar os próprios sonhos dele. Ele não ia viver para casar, para ter filho, para ter uma casa boa, para ter um ministério assim, que vai ficar estabelecido. Jesus está dizendo que ele ia cumprir o plano de Deus e que ele ia para o Calvário e ele ia ser obediente até o fim. E o que está sendo demonstrado ali é que ele é o eterno Filho de Deus, obediente ao Pai. E quando depois de ter esvaziado-se da sua glória, descido entre os homens e se colocado diante dessa multidão, e João Batista vem e o batiza no Rio Jordão, Jesus está dizendo: eu vou fazer a vontade do Pai, e eu vou cumprir a aliança. E o Pai fala assim: esse é o meu filho amado em que eu tenho prazer, porque ele me obedece em todas as coisas. E a gente fez um plano de salvar a humanidade, e ele vai cumprir. Eu tenho prazer nele, porque ele nunca me desobedece. Ele é o meu eterno filho. Ele não me desagrada em nada. Segunda coisa que acontece no batismo de Jesus, porque o batismo significa o compromisso de que ele vai morrer na cruz, é que o Espírito Santo desce sobre ele, em forma corpórea como pomba, revestindo ele de poder para iniciar o seu ministério. O puritano John Owen, que escreveu 1.250 páginas só sobre o Espírito Santo, acredita, e eu acredito junto com ele, que Jesus foi batizado com o Espírito Santo no batismo com água. E isso significou um revestimento de poder para ele começar o ministério, como a gente leu no versículo de número 23, que ali ele começa o ministério, e o Espírito Santo empodera Jesus de uma maneira extraordinária, não só para ele realizar os milagres, liberar as profecias, curar os enfermos e tudo mais, mas para que ele tenha a capacidade de suportar os pecados da humanidade quando chegar a hora dele subir o Calvário. Sem a capacitação do Espírito Santo, Jesus não teria capacidade como humano e divino de fazer isso, porque ele se esvaziou da sua glória. E o Espírito Santo vem revesti-lo para isso. Então Cristo precisa desse batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque Cristo não é um semideus, ele não é Hércules, meio Deus, meio humano. Não, ele é 100% Deus, 100% humano. E ele precisa desse revestimento divino. Vamos correr. Então é isso que acontece no batismo de Jesus. Agora, tá lá, ó. Você leu, não leu? Passou. Batismo do crente. O que acontece no batismo do crente? Agora eu vou pedir para você ir comigo para Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 2 ao versículo 11. Vou começar na segunda frase. Romanos 6, 2. B. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. E sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O batismo do crente significa que ele morreu com Cristo. União com Cristo. Tem muita coisa escrita aqui. Eu creio que eu vou explicar. A gente já explicou inicialmente que o que salva não é a água, o que salva é a fé no que aconteceu na cruz. É isso que salva. Assim como para Noé, a fé do que Deus faria por meio da arca foi que o salvou. Pela fé, ele construiu a arca. Pela fé, ele foi salvo do dilúvio. Pela fé. Então, o batismo do crente, ele é validado pela fé. Uma pessoa batizada que não crê em Cristo, o batismo não serve para nada. Deixa eu puxar um versículo aqui. Verso 17. Romanos 6, 17. Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina a que foram entregues. Doutrina significa ensino. Nada mais do que isso, não complica a coisa. Doutrina é ensino. Paulo está dizendo que o que valida o batismo é a fé na doutrina. Presta atenção no que eu vou falar agora. Para muitas pessoas, fé é um sentimento gostosinho que eu tenho na igreja. É uma sensação boa. Para muitas pessoas, talvez para alguns de vocês aqui, fé seja a boa sensação que eu tenho quando eu estou... Alguém ora por mim, eu ouço uma pregação, eu estou no louvor. É uma sensação, é um sentimento de alívio. Que qualquer um sente isso. Até o possuído pelo capeta sente isso. Até o capeta sente isso, quando ele está na presença de Deus. Meu Deus, coisa boa essa presença de Deus, né? Vamos possuir alguém. O que salva não é a sensação da presença de Deus. Deixa eu repetir isso. Você pode sentir a presença de Deus, não é isso que salva você. Não é isso que faz com que você morra para o pecado, que é isso que acontece no batismo. Morrer e enterrar o velho eu, o pecador que há em você. Não é sentir a presença de Deus que faz isso com você. Você não vira uma nova criatura porque você sente a presença de Deus. O que torna você alguém morto para o pecado e vivo para Deus, o que torna você de um inimigo de Deus a um filho de Deus, não é sentir a presença, mas é fé na doutrina. Qual que é a doutrina? A doutrina é que quando Jesus Cristo subiu carregando a cruz no Monte do Calvário, ele estava levando sobre si o maior problema da sua vida. Que sabe o que é?
Natureza. É a sua natureza. É a sua disposição natural. É o seu jeito de ser. Que presta atenção, não tem nada a ver com ser italiano e falar alto, com ser português e ser falador demais, com ser alemão e ser rígido demais. Não tem nada a ver com isso aí. Com natureza eu não estou falando disso. Não, porque nós somos... Minha tataravó era índia, indígena, não falava nada de português também. O meu tataravô colono foi lá, laçou ela, né? Eu acho que é proibido isso hoje. E pegou ela de mulher e daí nós viemos de lá. Então, assim, eu tenho uma natureza tupiniquim. Tem um lado meu, chucro. Arco e flecha, eu olho o meu e já falo assim, tem vocação alegre. Está aqui, ó, no sangue. E o meu avô veio de navio quando tinha 2 anos de idade da Espanha. Então, eu também gosto de umas castanholas. Natureza. Étnica. Não é isso, não é disso que nós estamos falando. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou indo bem devagarzinho aqui, pela graça de Deus, para te ajudar. Talvez você nunca ouviu o que eu estou falando. Isso aqui é o Evangelho, viu? É o básico do básico da fé. É o básico. Então, o maior problema da nossa vida é a nossa natureza, que não é o jeitão português, alemão, não sei o quê. Não é isso. É o que está mais profundo ainda, por debaixo disso, que a Bíblia chama de inclinação pecaminosa. Natureza pecaminosa. Inimizade contra Deus. Está debaixo disso tudo. Que é o quê? Que é que nós nascemos sem querer obedecer a Deus e nossos pais e regra nenhuma e nos conformar a nada que nos é ensinado. Nós nascemos com uma disposição de rebeldia. Essa é a nossa natureza. Muito orgulhosos. Eu vejo nas meninas, elas não têm 1 ano de idade. Eu falo para a Sara que ela precisa deixar o pecado. Ela não pode ver a Luísa com nada na mão. Ela vai lá e pega. 10º mandamento, não cobiceis o brinquedo do próximo, a chupeta do próximo. Tem uma lista, o boi do próximo, o escravo do próximo, tem tanta coisa lá, nos 10 mandamentos. Ela olha, a Luísa pode estar chorando de chupeta, a Sara não está nem aí, ela chega e sai na boa, assim. Todas as noites, minha esposa sabe, eu dobro do lado do berço, falo, Deus, trata do pecado, da natureza pecaminosa da minha filha. Porque eu não posso proteger ela disso. E ela pode crescer numa casa onde ela vai ver um amor marital cativante, ela vai ver um pai piedoso, uma mãe piedosa, ela vai crescer na casa do Senhor, e quando ela chegar nos 14 anos, ela pode falar assim, eu não quero nada disso, eu quero fazer a minha vontade. Eu quero casar com quem eu quiser, fazer o que eu quiser, morar onde eu quiser, fazer com o meu corpo o que eu quiser, meu corpo, minhas regras, minha cabeça, minhas regras, é tudo meu, eu não quero nem saber, pai. Por que isso pode acontecer? Por causa da natureza pecaminosa. Eu dobro o joelho do lado do berço toda noite quando ponho elas para dormir. E eu falo, Senhor, trata com o pecado no coração da minha filha, porque eu não chego lá. E eu posso pedir para o Senhor proteger ela de acidente doméstico, que eu peço também todo dia. Protege de queimadura, protege de machucar, protege de qualquer coisa, mas o Senhor tem um perigo maior de todos. E quando Jesus subiu o Calvário carregando a cruz, ele estava carregando esse negócio. Essa inimizade contra Deus. Esse não amor por Deus, esse não desejo por Deus. Pelo contrário, essa repulsa de Deus. Eu não quero Deus, eu não quero Deus, eu não quero que Deus fale o que eu tenho que fazer. Eu não quero me submeter a nada, eu quero fazer do meu jeito. E se alguém passar perto de mim, olhando para mim como está olhando de cima para baixo, já não vai ter mais nada comigo também, nunca mais conte comigo. Porque eu sou o que importa, e só eu. Quando você crê nessa doutrina, primeiro,
que você nasce assim, e esse é o maior problema da sua vida, é a sua inimizade com Deus. Você não quer a palavra de Deus. Sabe o que você quer? Você quer o alívio emocional do louvor, mas você não quer Deus. Você quer a compreensão da comunidade de fé, porque todo mundo é amoroso, é carinhoso. Olha só, que comunidade terapêutica, gente. A gente se abre lá. Nossa, eu precisava de cesta básica, a igreja ajudou. Eu estava passando por dificuldade, os irmãos me ouviram, me aconselharam. Isso não é amar Deus. Isso é amar você mesmo. Quando que a gente morre para o pecador? Primeiro, quando a gente crê nessa doutrina de que ele existe em nós. Eu sou pecador desde que nasci. E a minha inclinação está aqui, ó. E o pecado, presta atenção, o pecado não é uma ação externa. Vim aqui, dei um tapa no irmão aqui, ó, pecador. Não é isso que é pecado. Pecado é uma disposição interior. Vocês estão entendendo, gente? Então, primeiro, eu creio que eu sou assim. Segundo, eu creio que quando Cristo morreu na cruz, Ele matou isso que existe dentro de mim. Paulo fala que a nossa natureza pecaminosa foi crucificada. Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele matou esse negócio que existe em você. Esse ódio de Deus, essa indisposição para o amor, essa desobediência constante da palavra. Ele matou isso na cruz. E o que acontece comigo? Eu morro com Cristo para o pecado e Ele não é mais o meu Senhor. E Ele não reina mais sobre mim. Ele não me domina, Ele não me controla. Essa disposição de ser rebelde contra Deus e contra a sua palavra não me controla mais. Eu sou livre. Eu sou livre dessa escravidão do pecado. Agora, eu posso ter vontade de agradar a Deus. Eu posso sentir vontade de obedecer. Antes eu não tinha como. Eu não conseguia, eu era escravo do pecado. Agora o pecado foi crucificado e eu consigo desejar Deus. Eu consigo ter anseio por Deus. Eu consigo começar a confiar na palavra. Eu consigo começar a ver a beleza de Cristo, de como Ele tirou a cegueira dos meus olhos, Ele levou a condenação do meu pecado, Ele me amou, Ele tirou o fardo pesado, Ele me dá o Espírito Santo, Ele me dá as preciosas promessas de Deus, Ele me permite entrar na presença de Deus e sentar no colo de Deus, como meu Pai, e pôr a cabeça no peito dEle. Cristo fez isso. Por isso eu posso entrar na presença de Deus e ser aceito por Deus e ser amado por Deus. Mas eu não só morri com Cristo, eu ressuscito com Cristo como um filho adotado e amado por Deus. O pecador que em mim morreu e ressuscitou, um filho amado de Deus, que é unido permanentemente a Cristo pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é dado agora, ele mora dentro de mim. Tudo isso acontece na conversão. Eu não sei como é que foi a sua conversão. Presta atenção no que eu vou dizer. Talvez você não sentiu tudo isso acontecer. Talvez você só teve uma compreensão. Preciso de Jesus. Eu só sei que eu preciso de Jesus. Eu achava que eu não precisava de nada. Agora eu sei que eu preciso de Jesus. Foi só isso talvez que você entendeu. Não dá para entender isso aqui tudo da sua conversão. Quando você vai ler a Bíblia depois, estudar, que você vai entender. Foi isso que Deus fez comigo. E o Espírito Santo foi posto em você. E agora você é guiado. E você recebe uma nova natureza divina. Mas eu preciso, para amarrar a mensagem dessa manhã, eu não posso só terminar aqui e falar isso tudo. Porque não é só isso que acontece, gente. Tem uma outra coisa que acontece. Agora, começou uma guerra. Que é o que Paulo desenvolve do capítulo 6 para frente de Romanos. Começou uma guerra agora. Porque se aquela inimizade contra Deus foi crucificada, e agora começou um princípio de vida novo, e agora eu quero Deus.
Eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero obedecer a Deus, eu quero amar as pessoas. Na hora que eu decido, eu falo assim, agora eu vou obedecer. Agora eu vou responder o chamado missionário que desde criança Deus falou para mim que eu ia viver. Agora eu vou ter uma vida de oração, vou parar de ser orgulhoso e fazer tudo na minha inteligência. Agora eu vou depender do Senhor. Quando eu decido, eu não consigo. Eu não consigo. Eu falo assim, não, agora eu quero. E daí eu falo assim, não, agora eu vou. Eu não vou faltar nenhuma reunião de oração mais. Eu vou acordar todo dia, 6 da manhã, eu vou ler a palavra de Deus. Eu não consigo. Eu não consigo. Por quê? Porque essa natureza que foi crucificada, ela é um rabo de lagartixa. Já viu o rabo de lagartixa? Já viu alguma coisa morta dando espasmo? Espasmódico. Está morto, mas está mexendo. Você fala, meu Deus do céu. Já cozinhou frutos do mar? Não, não é fruto do mar, não. É rã. Perninha de rã assim. Ui. Irmã, você precisa um pouco para a roça. A natureza nossa é assim. A nossa natureza pecaminosa. Presta atenção, você já é um filho de Deus. Você já foi justificado do seu pecado. Só que você ainda tem essa inclinação interior. Que você fala assim, eu vou obedecer a Deus, mas de repente, mas não sei se eu vou obedecer a Deus mesmo. Parece que não é tão bom. Eu não sei se vai dar certo. E daí eu dou um passo para trás. Aí o Senhor me cativa, me chama e fala assim, nossa, eu amo Deus, eu amo a palavra. Meu Deus, eu te amo. Vão obedecer? Só metade. E essa natureza pecaminosa é uma lepra contida. É como se você fosse portador do vírus de HIV. Espiritualmente falando, ele está aí dentro de você. Se você, hoje tem medicamento para tudo, se você cuida, toma cuidado, os medicamentos, a manifestação dele vai ser contida. Se você não se cuida, herpes, não precisa falar, talvez alguém aqui tenha herpes, né? Não precisa assim, ficar tão animado para dizer para os outros. Mas o que é herpes? É um vírus que está no seu corpo e que de vez em quando ele se manifesta. A nossa natureza pecaminosa é assim. Aí você fala, cara, entendi, pastor, é por isso que eu não consigo ter vida de santidade. É por isso que eu falo, vou obedecer a Deus e não consigo. É verdade. Porque o Espírito Santo está em você, sua vontade foi mudada, agora você deseja o Senhor, você é filho de Deus. Só que existe uma coisa agora, que esse não é o tema do sermão de hoje, eu vou só terminar com isso aqui. Paulo fala assim, agora você tem que mortificar a sua carne. Carne, natureza pecaminosa, natureza crucificada, é tudo a mesma coisa. Inclinação para o pecado, é tudo a mesma coisa. Você tem que fazer morrer essas vontades que existem ainda dentro de você. E sabe o que a gente precisa como igreja? A gente precisa lembrar que a gente tem carne. Jesus transforma água em vinho em João capítulo 2. E daí um monte de gente crê nele. E daí João escreve assim, muitas pessoas creram em Jesus, mas ele não se confiava a ninguém, porque ele sabia o que era a natureza humana. Todo mundo empolgado, Jesus é o Senhor. Jesus, tá bom. Eu sei da natureza que vocês têm. E a gente só vai ser maduro, a gente só vai ser real, a gente só vai ser profundo se a gente considerar que mesmo crentes, que mesmo regenerados, que mesmo podendo ser cheios do Espírito Santo, que mesmo podendo ser usados por Deus para salvar, para abençoar, para amar, eu ainda estou na carne. E eu preciso fazer manutenção disso aqui. Eu preciso fazer manutenção disso aqui. Porque ela contamina tudo que eu faço. Ela contamina as minhas intenções, ela contamina os meus pensamentos. Eu acordo de manhã, eu dobro o joelho e eu falo, possui meus pensamentos, Deus. O meu jeito de raciocinar está comprometido. Organiza as minhas emoções, Deus.
Controla o timbre da minha voz e o conteúdo do que eu falo dentro e fora de casa, Senhor. Porque essa natureza, ela quer vir e se manifestar. E eu preciso oferecer, versículo 12, os meus membros como instrumentos de obediência a Deus. Todo dia eu tenho que oferecer o meu corpo. O Senhor pega a minha boca, o Senhor pega a minha mente, o Senhor pega as minhas emoções, pega tudo que eu sou. Eu estou aqui, de joelho, para dizer assim, eu não sou Deus, eu não vou reinar. A minha carne não vai reinar sobre mim, o Senhor vai reinar sobre mim. Porque senão a gente vai cair num cristianismo superficial que acha que tudo que a gente tem que buscar de Deus é consolo para o sofrimento. Você não tem que esperar de Deus e buscar de Deus só consolo para o sofrimento da vida. Você tem um inimigo dentro de você que você tem que fazer morrer. Todos os dias. Não basta só mais de Deus. Não é só mais de Deus que você precisa menos de você também. Você precisa abrir espaço. Então, perdoados de todo pecado e mortos para essa inimizade natural contra Deus. Então agora eu começo a ter afetos pelo Senhor e desejar o Senhor. Declaremos guerra contra o pecado que nos assedia continuamente. Hebreus capítulo 12. Vamos nos livrar do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Eu sou assediado continuamente pelo pecado que habita em mim. Ele quer me seduzir, ele quer me convencer que eu preciso provar que quem manda nessa casa aqui sou eu. Eu preciso provar que o que eu acredito é mais importante. Que as pessoas têm que me ouvir, que o meu jeito é o melhor. Que se Deus não fizer, que se eu não fizer, não vai acontecer. Sou eu. E que o que basta é força de vontade. Isso é fé em si mesmo. Isso é inclinação pecaminosa. Não depende de quem quer, de quem corre, depende da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. Capítulo 7 de Romanos, Paulo fala assim, porque eu sei que na minha carne, em mim, ou seja, na minha carne, não habita bem nenhum. Eu preciso morrer todos os dias, mortificar e saber que tem uma nova vida para mim, pelo Espírito Santo. E esse é o problema do meu casamento. Esse é o problema do meu pastorado. Esse é o problema da minha paternidade. Esse é o problema de tudo na minha vida. É que eu não mortifiquei o bastante e não fui vivificado o bastante. Mortificar o pecado, vivificado pelo Espírito. Mortificar o pecado, vivificado pelo Espírito. As pessoas ficam assim, avivamento, avivamento. Você não precisa só de avivamento, você precisa morrer, meu filho. Irmã, morre o teu jeito de falar com seu marido. Morre o teu jeito de dominar tudo. Você não é Deus. Isso é inclinação. Faz morrer. Você não precisa só ser vivificada. Não dá para coexistir Deus e você dentro de você. Ele não vai reinar se você estiver vivo. Mortifica mais. Mortifica mais. E esse pecado está em 3 lugares hoje. Que eu não vou explicar hoje, mas só para deixar para nós. Ele está na nossa carne. Segundo, ele está na nossa educação familiar. Porque a gente foi ensinado algumas coisas boas e algumas coisas pecaminosas na nossa educação. Pedro chama isso de fútil legado de nossos pais. É a educação que a gente recebeu. Todos nós aqui, tem coisa que você precisa jogar fora, que é lá da sua família, que é pecaminoso. Então não é só uma inclinação do lado de dentro, são as coisas que você crê do lado de fora, que você aprendeu pela experiência. Terceiro lugar, é o pensamento e o apelo cultural do mundo. São sempre propostas novas. Você não ouviu isso dentro de casa, isso não veio da sua cabeça, isso veio lá de fora. Falso ensino, falsa doutrina, confusão. Ô pastor, uma palavrinha aí para animar a gente no ano. A verdade liberta. O problema de Jeremias
na época dele é que os falsos profetas curavam as feridas superficialmente. Você precisa de ajuda prática? Claro, você precisa de uns bons conselhos aí para mudar hábito, tudo. Isso é superficial. Você precisa de mudança na raiz da sua inclinação, dos seus afetos, do que você acha que é certo e errado. Você precisa de mudança no âmago de quem você é. Vamos orar? Eu quero orar. Mas eu tenho uma oração especial para fazer e daí a gente vai tomar a ceia. Nesse fim de semana, meu coração está quebrado por mulheres que sofrem nas mãos de maridos loucos, que não amam a Deus, que não conhecem a preciosidade da esposa que tem, que não respeitam os seus filhos, que amam a maldade, que manipulam e controlam suas esposas, que não as respeitam, que destroem a identidade delas com as palavras. Nesse final de semana eu estou particularmente quebrado por histórias desse tipo. E o problema não é apenas resolvido com umas sessões de terapia ou algum programa de ajuda no casamento. Esses homens precisam morrer para o pecado deles, aos pés da cruz do Senhor, que é uma obra sobrenatural de santificação e que é só o Espírito de Deus que pode fazer. Eu primeiro quero orar por todas as mulheres, pedir que elas se coloquem de pé. Todas as mulheres, por favor, casadas, solteiras, divorciadas, viúvas, por favor, se coloquem de pé. E eu quero fazer uma exortação para você. Se você é solteira ou está sozinha, não se rebaixe a qualquer um dos valores que você aprendeu, bons, familiares ou da palavra de Deus. Não se rebaixe, não abra mão desses valores que você aprendeu que um homem deve ter. Se você é solteira, não abra mão deles, só pensando que se você casar ou namorar alguém, você só vai pegar a parte boa da companhia. Não, mas ele vai fazer companhia para mim. Não, mas ele tem essas qualidades. Se ele não tem os valores que você aprendeu que tem que ter, é um apelo que eu faço para você. Não interessa se é crente, não interessa nada disso. Não faça concessão. Porque você pode casar com alguém que vai destruir a sua identidade, a sua estrutura, a sua alma e te ferir. E talvez você seja escrava de um tipo de submissão doentia, que não é o que a palavra de Deus ensina. Você é muito preciosa aos olhos do Senhor. Muito preciosa. Muito valiosa. E você não precisa de um homem para descobrir isso. Você não precisa de um homem para descobrir o seu valor. Você precisa ouvir isso da boca de quem te fez. E você também não precisa ouvir isso da boca de uma mulher. Não se deixe seduzir pelo espírito de perversão do nosso tempo. Você não precisa se encher de elogios de outras mulheres e de carinho e toque físico de outras mulheres para curarem as suas feridas e afirmarem o seu valor. Não se rebaixe. Não entre em aliança que vai esmigalhar a sua alma. Você é muito preciosa para o Senhor e eu quero dizer que você não precisa de um homem para descobrir isso. E talvez você casou com um homem que não consegue te ajudar a ver isso.
Jesus vive dentro de você. E se você não nasceu de novo, não morreu para o seu pecado, você pode fazer isso hoje e reviver para Deus e entrar num relacionamento com Jesus Cristo. E você pode aprender a ouvir do Senhor quem você é. Então eu quero orar pelas mulheres. Pai, em nome de Jesus. Perdão, Senhor, pelos pecados cometidos pelos homens. Eu oro como homem e eu peço, perdoa os pecados que subjugam, que ferem com palavras, que rebaixam, que destroem, que chamam de burra, que tratam como incapaz de dirigir o carro, de levar até um destino, de organizar um planejamento financeiro, de escolher uma roupa. Eu oro, Senhor, nesse momento, perdão por todas essas palavras destruidoras que resultam da natureza pecaminosa dos homens, dos machos, do sexo masculino, Senhor. Perdoa, Senhor, essas palavras de destruição ou o silêncio que nunca encorajou, incentivou, sarou, fortaleceu. Eu peço perdão, Senhor, eu peço que o Senhor remova esse veneno que essas flechas masculinas lançaram nessas filhas, nessas mulheres, criaturas tão belas, preciosas, amáveis, agradáveis. Remove esse veneno, Senhor, que está circulando na alma delas e que fica vindo nesses pensamentos: eu sou burro, eu não sei de nada, eu nunca vou conseguir. Remove, Senhor, eu oro, remove esse veneno e dá vitória para essas mulheres sobre o pecado que as feriu, mas também, Deus, a carne delas. Dá vitória para elas sobre a carne delas, a incredulidade na Tua palavra, a inimizade contra as Tuas promessas. Eu abençoo, Senhor, as Suas filhas. Eu peço cura, eu peço graça, eu peço misericórdia, Senhor. Remove os efeitos do pecado na vida das Tuas filhas. E eu oro um ano de cura de identidade. Porque no batismo é quando a identidade de filho é afirmada. Eu quero pedir, lembra a elas, Deus, de que porque elas foram crucificadas com Cristo, elas receberam uma nova identidade de filhas amadas, em quem o Senhor tem alegria e o Senhor tem orgulho delas, em nome de Jesus. E que a voz do Senhor seja mais potente e se sobreponha a todo comentário negativo do marido, do pai, do irmão e dos colegas de trabalho. Em nome de Jesus, Senhor, que a sua voz vença as vozes da mentira, no nome de Jesus. Amém. Mulheres, por favor, se sentem. Eu vou pedir para os homens ficarem de pé. É muito bom que você tenha um emprego. É muito bom que você seja um servo na sua casa, um líder. É muito bom que você proteja a sua esposa. É muito bom que você se interesse pelos seus filhos, pelos seus irmãos, suas irmãs. É muito bom tudo isso. Mas tem sido para mim muito difícil ver e constatar que nós precisamos de educação nova. Mas não só isso. Eu não consigo convencer vocês de que vocês têm uma natureza pecaminosa, que vocês têm que morrer. Eu não consigo convencer vocês. Esse é o pilar que sustenta toda a minha vida de devoção e de oração. É porque todo dia eu acordo e eu sei que bem algum habita a minha carne e eu preciso me render ao Senhor todos os dias para aprender a falar, a amar, a servir, não ser orgulhoso. E eu oro para que você se permita ser convencido pelo Espírito Santo de que você pode ter barba, você pode ser forte, você pode ter emprego, isso tudo ser superficial. Superficial. Até que você se torne um homem piedoso. Até que você se torne um homem de oração, que mata a sua carne. Você vai ser apenas um menino.
Porque o único homem maduro que pisou nessa terra, Jesus, ele só era homem maduro. Isso foi confirmado porque ele escolheu lidar com o pecado. Por isso ele era o filho que dava orgulho para Deus. Porque ele não ia ser superficial, ele não ia ficar brincando de ser homem. Ele ia ser real, ele ia lidar com o pecado. Que não era nem dele, era nosso. Então eu quero dizer para você, estatura de Cristo, maturidade, hombridade lide com o pecado que habita debaixo da sua pele, nos seus pensamentos, no seu coração. Dá um jeito na sua rotina. Assim, eu vou orar de manhã. Eu vou lá na igreja orar, sozinho. Nem sei o que eu vou falar. Mas eu preciso lidar. Os rompantes de ira, o egoísmo, o ciúme exagerado, a omissão, a negligência. Você precisa tratar o pecado que mora dentro de você. Eu quero orar por você, meu irmão. Essa é a oração que eu faço por mim também. Senhor Jesus, eu oro pelos homens aqui, pelos meus irmãos. Na presença do Senhor, da sua palavra que foi exposta aqui, Senhor. Na presença dessas mulheres, Senhor. Eu oro, Senhor, faz nascer um grito na alma de cada homem. Faz nascer esse espírito guerreiro, Senhor, que declara guerra contra as suas inclinações. Por favor, Senhor, homens que não são superficiais, homens que não estão satisfeitos apenas em ter um salário alto, serem bonitos, terem bons carros, terem uma família bonita, ou se gabar de qualquer tolice, Senhor. Eu peço por homens que lidam com o pecado que habita neles. Em nome de Jesus, convence, Espírito Santo, convence do pecado. Convence eles, Senhor. Convence eles, Senhor, de que eles podem vencer pela graça de Jesus. Eles podem ser transformados. Eles podem vencer a baixa autoestima que torna eles agressivos. Eles podem vencer, Senhor, a crise de inferioridade. Eles podem vencer os rompantes de ira. Pela graça do Senhor. Ao se humilharem, se apegarem ao Senhor. Ao irem para a cruz. Nos ensina, Senhor, a verdadeira grandeza masculina. O que é ser um homem grande de verdade. O que é ser um homem forte de verdade. Eu imploro por isso, Deus. Por favor, Senhor. Só assim, Senhor, famílias vão começar a respirar um ambiente de mais saúde. A boca deles vai se fechar para não falar tanta asneira, Senhor, dentro de casa.